O News chegando. 3 acusados de homicídio são condenados a mais de 60 anos de prisão em penas somadas por morte de detento em presídio. 2 pessoas ficam feridas em violento acidente entre caminhão e caminhonete em Patos de Minas. Na edição do NTV News de hoje, você também vai ver. Após furto em sua residência, Falcão critica segurança pública e impunidade. Balanço aponta destaque para autuações por embriaguez em rodovias durante os feriados. Inscrições para o Festival Patos e Viola terminam na sexta-feira. A gente vai mostrar também quem são os mais cotados para ser o próximo Papa. E aí, você vai ver que agora é lei. Irmãos devem ser matriculados na mesma escola da Rede Municipal de Ensino em Patos de Minas. A gente fala também do prazo para pagar o IPTU 2025 com desconto, que termina no dia 30 de abril. Quinto e último lote de passaportes para Fenamilho começa a ser vendido na sexta-feira. Você vai ver um caso aqui de um drama de uma família que passa por dificuldades e faz apelo em busca de ajuda. E ainda, a gente mostra que abastecer com etanol está mais vantajoso que a gasolina em postos de Patos de Minas. Agora, no NTV News. Na noite de ontem, um caminhão pertencente a uma empresa de alimentos foi completamente destruído durante um incêndio em frente à portaria da unidade em Patrocínio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma falha mecânica no sistema de freios pode ter causado superaquecimento e resultou na ignição das chamas. O fogo se alastrou rapidamente, atingindo a cabine do caminhão e, em seguida, a carroceria com a carga de alimentos. Ainda conforme os bombeiros, não houve vítimas durante este incidente. O prefeito Luiz Eduardo Falcão, que teve a casa invadida no fim de semana, publicou nota confirmando o furto de objetos e criticou a falta de segurança e impunidade. Nossa reportagem sempre mostra a questão dos furtos que acontecem em Patos de Minas. E durante esse feriado prolongado, o alvo foi a casa do prefeito Luiz Eduardo Falcão. Ele que estava em viagem com toda a sua família, a deputada estadual Ludmila Falcão e os seus 2 filhos, quando chegou em casa, se deparou com a sua casa revirada. Segundo as informações, ele percebeu que o furto, já que sentiu falta de alguns pertences pessoais, como algumas joias e outros materiais que ainda estão sendo levantados aí pela Polícia Civil, que esteve no local quando o prefeito acionou juntamente com a Polícia Militar para realizar o trabalho da perícia, no intuito de tentar identificar os suspeitos que teriam participado desse furto à casa do prefeito, que fica dentro desse condomínio fechado aqui na Avenida Padre Almir. O prefeito de Patos de Minas se pronunciou através de uma nota em suas redes sociais, a qual, segundo o prefeito de Patos de Minas, abre aspas, ele agradeceu a preocupação de todos, informou que estavam todos bem, eles não estavam em casa, nem ele, nem a deputada Ludmila Falcão e seus filhos, e que foram levados sim alguns pertences pessoais. O prefeito de Patos de Minas ainda fez duras críticas à questão de segurança. Abre aspas. Como temos defendido há tempos passou da hora de rever essa legislação frouxa que não pune, acaba por incentivar o crime e o resultado é essa impunidade insuportável. Ninguém fica preso. Fecha aspas. A nota ainda termina informando que para que não passamos pelo que nos cabe, para que outras pessoas não passem pelo que passemos, que todos aí acabam sendo vítima dessas questões. A informação de que os criminosos ou o criminoso, a Polícia Militar ainda está trabalhando em diligências e a Polícia Civil para tentar identificar quem teria praticado esse furto na casa do prefeito Luiz Eduardo Falcão e da deputada estadual Ludmila Falcão, é de que teriam se aproveitado desse terreno baldio aqui, que fica ao lado do muro do condomínio fechado. Esse terreno, inclusive, que dentro do condomínio há uma casa que está em obras e por isso a gente vê esse amontoado de madeiras que foram jogados nesse terreno baldio aqui e teria sido aí uma das principais situações que os criminosos teriam utilizado para poder acessar o condomínio e logo em seguida acessar aí pelos fundos, então, no caso, a casa do prefeito de Patos de Minas. Após acessar a residência,
Eles entraram por uma janela, essa janela que, segundo informações, é uma janela eletrônica, uma janela de difícil acesso, mas que os bandidos conseguiram acessar essa janela e aí furtaram alguns pertences pessoais do prefeito e da deputada estadual Ludmila Falcão. Então, teriam se aproveitado dessa situação. Nossa reportagem flagrou o momento em que a empresa de segurança aqui do condomínio esteve aqui no condomínio na manhã dessa terça-feira para fazer o reparo, né, pela cerca elétrica que tem pelo muro e conferir todas as outras cercas elétricas também para saber como que está a situação de segurança, que também é tudo monitorado por câmera de segurança, tem por todo o canto, inclusive nesse local aqui que poderia ter sido utilizado pelos bandidos, a câmera de segurança. Ainda segundo informações em nota divulgada da Polícia Civil, o trabalho continua, mas até o momento não foi identificado nenhum suspeito de ter participado do furto aqui à casa do prefeito Luiz Eduardo Falcão e da Ludmila Falcão. Pelo menos 4 acusados de um homicídio ocorrido em 2024 no presídio de Patos de Minas foram levados a julgamento na tarde de hoje. As penas aplicadas somam mais de 60 anos. Durou mais de 7 horas o julgamento de um caso que ganhou grande repercussão. O homicídio de Noel Persiliano Correia, de 42 anos, que aconteceu dentro do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. Os 3 se uniram nesse propósito de matar a vítima. Inicialmente, um abordou enquanto ela dormia, o outro veio por trás e desferiu os chutes na cabeça, e então os outros 2 indivíduos, um que inicialmente abordou ela e o terceiro que aguardava, utilizaram-se de uma corda e enforcaram a vítima. Essa corda acabou rompendo, depois eles pegaram um lençol, terminaram de matá-la e forjaram um suposto suicídio, pendurando ela na grade e chamando os policiais penais, alegando que ela teria suicidado. Porém, a própria perícia esclareceu que houve um homicídio e depois, com a investigação policial, descortinou-se os autores dessa execução. Dos 4 acusados, um foi absolvido. Nós tentamos contato com um advogado de defesa deste que foi absolvido, mas, por preferência do seu cliente, ele não pôde nos conceder entrevista. Mas o defensor público responsável pelos outros 3 falou com a nossa equipe. A acusação pediu a condenação dos 4, mas o Conselho de Sentença entendeu por bem absolver um deles e condenar os outros 3. A defesa desses 3 que foram a cargo da Defensoria Pública, a gente pediu o decote das qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que estariam presentes e manteve. Foram 3 qualificadoras. O motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os outros 3 condenados, 2 receberam uma pena de 20 anos e 3 meses e o outro uma pena de 18 anos, que foi aquele único que confessou a autoria. Esses indivíduos supostamente pertenceriam a uma organização criminosa de Uberlândia e a vítima seria oriunda do sul de Minas. O balanço das ações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes nas rodovias da região foi divulgado nesta terça-feira. O feriado de Semana Santa, tão aguardado pelos brasileiros que aproveitam, o feriado prolongado para poder fazerem as viagens, contou com o apoio aí da Polícia Militar Rodoviária, que fez a Operação Semana Santa, no intuito de levar ainda mais segurança a todos que precisaram viajar por Minas Gerais. A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço referente a esse feriado, a qual foi registrado, um balanço mais negativo registrado referente a um acidente que envolveu morte, acidente fatal ali na cidade de Unai. Desenvolvemos um trabalho na região do Noroeste Mineiro e na região do Alto Paranaíba, patrulhando as rodovias estaduais e federais delegadas nessa região. Tivemos resultados positivos e resultados negativos também. Os resultados positivos foram que pegamos ocorrências de tráfico de drogas, foragidos da justiça e ocorrência envolvendo transporte irregular de passageiro na região do Monte Carmelo. E o resultado negativo foram os acidentes de trânsito. Tivemos 15 na região, 9 com vítimas e 6 sem vítima, sendo que o acidente mais grave foi na região de Unai, em que tivemos uma colisão frontal, em que infelizmente dois ocupantes de um dos veículos foram a óbito. Além dos acidentes, a Polícia Militar Rodoviária também atendeu a diversas ocorrências criminais durante a operação. Foram contabilizadas 2 ocorrências de tráfico de drogas,
3 registros de foragidos da justiça capturados, 2 casos de uso de documento falso, uma situação de transporte irregular de passageiros, uma ocorrência de embriaguez ao volante com configuração de crime registrada em Guarda-Mó, na MGC 354, e 51 atuações por embriaguez ao volante de natureza administrativa. O uso do celular pelos motoristas durante as viagens foram algo que chamou bastante a atenção dos militares. Detectamos várias situações, entre elas aí o excesso de velocidade nas rodovias, o uso de telefone celular ao volante, isso que prejudica muito a atenção do motorista, e a questão da embriaguez, que os motoristas ainda continuam ingerindo bebida alcoólica e dirigindo. Utilizamos aproximadamente 100 homens para o patrulhamento na região do Noroeste Mineiro e na região do Alto Paranaíba. Na tarde de hoje, um violento acidente envolvendo um caminhão carregado com tomates e uma caminhonete na BR-354, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa, deixou 2 pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta terça-feira, durante a chuva forte, para atender um acidente de trânsito na BR-352, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. Um caminhão carregado de tomates tombou sobre uma caminhonete que ficou completamente destruída. Imagens feitas por testemunhas mostram diversas pessoas se unindo para ajudar o motorista da caminhonete a sair do interior da cabine. De acordo com informações, 2 pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Patos de Minas. Uma fila imensa de veículos se formou na rodovia para quem transita sentido Lagoa Formosa, uma vez que os 2 veículos interditaram as pistas, além de toda a carga de tomates que foi derrubada. A polícia militar esteve no local para ajudar a controlar o fluxo, mas a fila de carros que só aumentava causou diversos transtornos para motoristas que não tinham a opção de fazer o retorno próximo ao aeroporto de Patos de Minas. Eu acho assim, nesse período chuvoso, redobrar a atenção, é perigoso demais, ainda mais a gente com criança, a gente sai, a gente não tem previsão de voltar, então todo cuidado é pouco, E a gente sabe que parece que o acidente foi muito feio, então provavelmente essa fila ainda vai aumentar bastante. Pois é, pelo jeito que as pessoas estão dizendo aqui, não vai liberar tão cedo, Até o início da noite, a pista ainda não havia sido liberada, pois os veículos ainda não tinham sido retirados do local. Daqui a pouco a gente fala sobre as inscrições para o Festival Patos e Viola, que terminam na próxima sexta-feira. Olha, as inscrições para o Festival Patos e Viola, que acontece durante a FENAMIL, terminam nesta próxima sexta-feira, Então fique atento, você que quer participar. Para falar desse assunto, eu vou conversar com o João Otávio, que está na organização do festival, é idealizador do festival e veio hoje nos visitar aqui no News. Boa noite, João. Boa noite, Adair. Estão nos assistindo, Prazer receber você aqui, João. Esta é a 4ª edição já do festival, O prazer é meu, Adair. 4ª edição do festival, mais uma vez, abrindo espaço dentro da FENAMIL para os artistas, violeiros e compositores da música sertaneja. Ô, João, a prazo está esgotando para essa reta final de inscrições. Como é que estão as inscrições? Porque a gente teve um período que o festival ficou sem poder acontecer, Vemos aí, você citava para mim, greve dos caminhoneiros, pandemia, e agora o festival retoma. Como é que tem sido o nível de participação, a quantidade de pessoas que estão aí se inscrevendo? E termina na sexta, E como é que as pessoas fazem para se inscrever? Retornamos, Adair, com o pé direito, Estamos recebendo inscrições, inclusive várias inscrições de artistas de Patos de Minas, região e de outros estados também que nós já estamos recebendo. Então é uma alegria para a gente tá à frente de mais esse festival, e a alegria maior é contar com esse período de inscrição, abrir espaço para os artistas. Nossas inscrições se encerram agora na sexta-feira, dia 25 de abril. Então todos os artistas, compositores que estão nos ouvindo, fiquem à vontade para fazer sua inscrição. A inscrição ela pode ser feita pelo site www.festivaisdobrasil.net. São 2 categorias, Vocês dividiram em 2 categorias esse festival. Explica pra gente cada uma delas. Sim, nós temos uma categoria intitulada
interpretação, que é uma categoria voltada para o público infanto-juvenil. Essa categoria ela é voltada para que as crianças façam interpretação de músicas do compositor patense Anaí de Castro Tolentino, Jaque. É uma forma de homenagear esse compositor e também uma forma de divulgar, né, esse compositor patense e incentivar também a educação aí musical para as nossas crianças e jovens. A categoria música inédita ela é aberta para todos os públicos e todas as idades, né? O que a gente pede nessa categoria? Que a música seja inédita, composição, né, inédita também, e a instrumentação livre. Então o artista tem a liberdade para criar, para fazer a forma que achar mais interessante. A única exigência específica que nós temos é que o instrumento principal seja a viola caipira, ou seja, a viola de 10 cordas. Vocês têm ali uma estrutura, né, montada ali para esse artista, mas ele também tem que levar alguns equipamentos, alguns instrumentos, porque ele vai ter uma bateria, vai ter o equipamento de som, evidentemente, mas aí o artista vai levar cada instrumento que ele vai utilizar. Isso mesmo, daí é livre para o artista levar o instrumento que achar melhor, que achar mais interessante. Pode ter inúmeros acompanhamentos, né? Inclusive na última edição nós tivemos até um artista que fez um dueto de viola com um violino. Então é aberto, né? Pode levar sanfona, violão, baixo, outros instrumentos. Quais são as etapas? Porque aí você tem o festival, você falou das inscrições, você falou da estrutura. Quais são as etapas? Tem o período ali que são avaliadas, né? Essas canções, letra e tudo mais. Dessas saem pelo menos 10, né? Se não me falha a memória, eu dei uma lida no seu edital. Como é que essas etapas são concluídas? De que maneiras elas são levadas os critérios, né, para elas? Nós estamos na primeira etapa, que é a etapa da inscrição, encerra agora na sexta-feira, dia 25 de abril. Depois nós vamos para uma etapa de pré-seleção, onde um corpo de jurado irá nos ajudar a escolher as 7 melhores canções de cada categoria. Essa seleção vai ocorrer do dia 26 de abril ao dia 5 de maio. Posterior a essa etapa, né, nós vamos ter o período, nós vamos levar a público, né, os 7 escolhidos de cada categoria, e no dia 20 de maio, durante, né, a FENAMILHO, portões abertos inclusive no dia, nós iremos ter, né, a primeira apresentação pública. E nessa apresentação pública nós iremos tirar os 5 melhores de cada categoria. Os 5 melhores vão para a etapa final, que vai ser no dia 21 de maio, também dentro da programação da FENAMILHO, onde ali nós vamos escolher quem, respectivamente, vai ficar no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar de cada categoria. São 5, mas 5 de cada categoria. De cada categoria. 10, né? Vão ser 10 selecionados na final, e esses 10 vão ganhar uma ótima premiação. No total são 20 mil reais. Exatamente isso que eu queria saber de você. Como é que vai ser dividida essa premiação, que é excelente, né? De 20 mil reais para um festival. 20 mil reais. Na categoria música inédita, o primeiro lugar é 6 mil reais. Segundo lugar, 5 mil reais. 4 mil reais, desculpa. Segundo lugar, 3 mil. Não, terceiro lugar, 3 mil. Quarto lugar, 2 mil reais. E quinto lugar, 1.000 reais. Na categoria música inédita, que é a categoria infanto-juvenil, o primeiro lugar, 1.500 reais. Segundo lugar, 1.000 reais. Terceiro lugar, 700. Quarto lugar, 500. E quinto lugar, 300 reais. Sim. Somando um total, né, de 20 mil reais, toda a premiação do nosso Festival Patos e Viola. É uma premiação considerável, pensando nos outros festivais que a gente vê Brasil afora, né, João? Isso mesmo. Nós temos muitos festivais, né, por todo o Brasil, e a maioria deles, às vezes, é 5 mil, 8 mil, 10 mil. O nosso tem uma premiação bem expressiva, é um total de 20 mil reais dividido aí para as duas categorias. Vocês fizeram uma homenagem muito bacana para o Chico Primo no lançamento, né? Os amigos, as pessoas que conheceram o Chico Primo, os familiares, devem ter recebido de uma maneira muito interessante, muito comovente, né? Essas figuras da nossa música local e regional precisam ser enaltecidas, né? Não podem ser esquecidas, né? Concordo com você, Odaí. Esse é o nosso papel, né? Divulgar, propagar e difundir a nossa música sertaneja. E esse ano, né, infelizmente, tivemos a partida do Chico Primo, muito conhecido na nossa região, um entusiasta da música, e uma pessoa que nos ajudou muito ao longo dos festivais, participou dos festivais, né, de todas as 3 edições que nós tivemos, e esse ano nós intitulamos o troféu do festival como Troféu Chico Primo. Então, além da premiação em dinheiro, todos os artistas irão receber
um bonito troféu que, inclusive, já está sendo confeccionado com o nome do nosso amigo, do nosso violeiro, do nosso entusiasta Chico Primo. Bom, reta final, então, para as pessoas se inscreverem, eu queria que você repetisse como é que eu faço para me inscrever no festival. É bem simples, né? A inscrição é feita pelo site www.festivaisdobrasil.net. É só entrar lá, acessar. É bem fácil, uma maneira bem simples de fazer. Toda a forma de fazer a inscrição é de forma online. Então é só tomar cuidado para não perder a data, que dia 25 já é sexta-feira. Passa rápido, né? Bem rápido. Muito rápido. João, quero agradecer sua presença aqui conosco, convidá-la a voltar mais vezes. A gente tem aí, já está respirando o Fenamilho e o festival é Fenamilho. E, claro, né, desejar muito boa sorte aí nesse festival que incentiva tantas pessoas a tocarem a viola, a compor. E isso para mim não tem preço, que a composição, eu sou um fã de festival, né? Então não tem como não parabenizar vocês pela iniciativa, pela ideia, pela organização de você, do sindicato, né, das pessoas envolvidas nesse festival. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado, Odair, obrigado a toda a equipe da NTV pelo imenso apoio, né, que vocês sempre oferecem, né, para a nossa música sertaneja, para o festival. Então, muito obrigado a vocês. E contamos, né, com a participação dos artistas, compositores, mas contamos mais ainda com a participação do público. Então, dia 20 e 21 de maio, contamos com a sua presença, Odair, de todas as pessoas que estão nos assistindo. 20 e 21 de maio, às 19 horas, no Espaço da Agricultura Familiar, dentro da programação da Festa do Milho. E lembrando, né, portões abertos. Muito bem. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo. Em instantes a gente fala quem são os mais cotados para ser o próximo Papa. E ainda agora é lei. Irmãos devem ser matriculados na mesma escola, a Rede Municipal de Ensino em Patos de Minas. Foi sancionada pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão e publicada no Diário Oficial de Patos de Minas nesta terça-feira a lei que assegura o direito de prioridade de matrícula para irmãos na mesma unidade escolar da Rede Municipal de Ensino. Os irmãos devem ser matriculados na escola mais próxima de casa e, caso não haja vaga, que seja na instituição com a menor distância da residência. A lei é de autoria do vereador Gladstone Gabriel. Especialistas apontaram nomes de cardeais com maior probabilidade de ocupar o lugar do Papa Francisco. Há até um termo em italiano para esses candidatos, é o papabile, que quer dizer papável. O site especializado College of Cardinali Report, formado por jornalistas e pesquisadores de vários países, publicou uma lista com 22 nomes de candidatos para suceder Francisco. Na relação se destacam os europeus. Entre eles estão 3 italianos: o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, cargo que equivale a de um primeiro-ministro; o cardeal Pier Battista Pizzaballa, que coordena o Patriarcado Latino de Jerusalém com jurisdições sobre Palestina, Israel, Jordânia e Chipre; e Matteo Zuppi, escolhido como o enviado de paz do Papa Francisco para lidar com a guerra da Ucrânia. Também constam os nomes do francês Jean-Marc Avellini, do português José Tolentino de Mendonça e do húngaro Peter Erdo. Nos Estados Unidos é considerado papável o patrono da Ordem Soberana e Militar de Malta, Raymond Leo Burke. Na Ásia, o único destaque é o do filipino Luiz Antônio Tego, arcebispo emérito de Manila, que já foi apelidado de Francisco Asiático pelo trabalho com os mais carentes. Da África, o nome mais cotado é de Fridolin Ambongo Bezungu, cardeal na República Democrática do Congo. Ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser papa, ou um cardeal asiático para ser papa, ou novamente um cardeal italiano para ser papa. Está nas possibilidades. E se isso acontecer, não significará que a igreja voltou-se só para a África, ou voltou-se apenas para a Ásia, ou voltou as costas para a América,
ou voltou a se centrar na Europa. Não. Qualquer um que for escolhido como Papa receberá o cuidado da Igreja como um todo. A grande discussão de hoje, segundo os estudiosos, é se o próximo Papa vai dar continuidade ao legado de Francisco, que pregou uma igreja mais progressista ao defender os princípios básicos do cristianismo, como o amor ao próximo, priorizando os mais vulneráveis e as vítimas da crise climática e das guerras. Mais do que o nome, o que deve pesar na escolha são as necessidades de uma igreja que tem que acompanhar as mudanças de um mundo em transformação. É necessário continuar um movimento onde a igreja se coloque ao lado das pessoas mais fragilizadas, das pessoas mais sensíveis e afetadas pelos sistemas econômicos, políticos, sociais, que são opressores e que operam de uma forma bastante eficaz no mundo contemporâneo. Mas o desafio do próximo Papa pode ser ainda maior. Existe um grande grupo de descontentes nesse momento na igreja. Alguns descontentes até com uma certa justiça, outros de forma totalmente injusta. Porém, o próximo Papa vai ter também uma preocupação de incluir todas essas descontentes também na igreja, porque a unidade é muito importante na proposta da Igreja Católica. Então, a gente pode ter uma certa certeza de que nós vamos ter um Papa que continua avançando na linha de Francisco, com uma preocupação um pouco maior, eu diria, de incluir o pensamento conservador, que é um pensamento que está crescendo na sociedade e cresce por necessidade das pessoas. Então, a igreja tem que responder a esse aumento do pensamento conservador e não apenas avançar na linha progressista. A seguir, prazo para pagar IPTU 2025 com desconto termina no dia 30 de abril. E ainda, quinto e último lote de passaportes para Finamilho começa a ser vendido na sexta-feira. O contribuinte de Patos de Minas deve ficar atento ao prazo para o pagamento do IPTU 2025. De acordo com a Prefeitura, até o final do mês de abril, o imposto pode ser quitado com desconto. O prazo para garantir 10% de desconto no IPTU 2025 está terminando. E quem quitar o imposto até dia 30 de abril também vai garantir bilhetes extras para participar do programa Patos Premia. Ao meu lado está o secretário de Finanças e Orçamento aqui do município de Patos de Minas, Reginaldo Saulo, que vai contar um pouquinho, sobre essas particularidades aqui do IPTU 2025. Ele vai começar contando para a gente, o que motivou a Prefeitura a dar esse desconto, para a população? Bom, o primeiro ponto que nos motivou a estar dando esse desconto é simplesmente a questão de fazer a progressão do regime físico para o regime digital. Então, hoje a gente já sabe, com o avanço da tecnologia, que essa questão de carnê digital está ficando meio ultrapassada. E a gente tem que partir para esse lado aí, utilizando todas as ferramentas tecnológicas que nós temos em mãos. Então, hoje a pessoa tem canais para poder estar obtendo a sua guia, que não somente o carnê físico. Esse desconto de 10% que nós resolvemos dar agora é justamente esse incentivo para que a pessoa faça essa transição de uma forma incentivada. Reginaldo, e como que o contribuinte, ele faz o pagamento aí do IPTU até dia 30 de abril? Como que faz para tirar essa taxa? Então, a gente tem 3 canais básicos que o contribuinte pode retirar a taxa. O primeiro deles, que é pelo site da Prefeitura. O segundo, utilizando o SAP do contribuinte, que é o 3822-9653. E o terceiro é o atendimento presencial, que a pessoa pode estar vindo aqui nos guichês da Prefeitura. E além, como eu já disse, além desse desconto de 10%, o contribuinte também que pagar até o final do mês vai ter bilhetes, a mais para participar do programa Patos Premia. Conta um pouquinho para a gente sobre esse programa, como que funciona? Então, o programa Patos Premia é um programa de cidadania fiscal que foi criado pela Prefeitura em 2022. Ele visa incentivar que a pessoa tenha ciência dos seus direitos e obrigações enquanto contribuinte e, ao mesmo tempo, possa concorrer a prêmios em se mantendo regular perante as obrigações junto ao município e exigindo também a sua nota fiscal nos estabelecimentos prestadores de serviços.
Então, o IPTU de 2025 ele está fazendo algo a mais, ou seja, a pessoa já tem os bilhetes ao pagar o IPTU à vista. Nesse ano, pagando agora até dia 30 de abril, a pessoa ainda ganha mais bilhetes extras para estar concorrendo a prêmios, como nós vamos ter aqui agora no mês de maio, um prêmio já de R$10 mil, entre vários outros prêmios que serão sorteados. Reginaldo, e aquele contribuinte que não conseguir quitar, até o final do mês, até o dia 30, ele tem até que prazo para estar fazendo o pagamento do IPTU 2025? Não, boa pergunta. Ele tem até o dia 20 de agosto para estar fazendo o pagamento com 4% ainda de desconto. E caso ele ainda não consiga fazer esse pagamento à vista, ele ainda pode pagar ainda até dezembro ainda em 5 parcelas, começando a primeira em agosto e a última finalizando lá em dezembro. Só que quem decidir fazer o pagamento parcelado, esse sim já não terá o desconto. Reginaldo, muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Isabela vai voltar agora comigo, porque faltando menos de um mês para o início da FENAMIL 2025, o quinto e último lote de passaportes começará a ser vendido nesta sexta-feira. Ainda dá tempo de adquirir os acessos com valores do quarto lote até a quinta-feira. 5, 4, 3, 2, 1. A contagem regressiva já começou e falta menos de um mês para a FENAMIL 2025. E o clima aqui no Parque de Exposições já é de preparação para receber milhares de visitantes. E atenção, sexta-feira, dia 25 de abril, começam as vendas para o quinto e último lote do passaporte para o evento. Então, se você ainda não adquiriu o passaporte, você tem até a quinta-feira para garantir o quarto lote no valor de R$ 316. Venda facilitada em 6 vezes no cartão. Depois disso, o preço aumenta e a procura já é grande. Além de facilitar o acesso, o passaporte pode ser parcelado em até 6 vezes no cartão e dá direito a 10 grandes shows, incluindo nomes como Luan Santana, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Cauã e muito mais. Além dos shows, o público poderá curtir rodeios, exposições agropecuárias, atividades culturais, gastronômicas e muito mais. Então corre! A FENAMIL 2025 promete ser a melhor festa da sua vida. Os passaportes estão à venda no site Balada App e na bilheteria do Parque de Exposições. Depois do intervalo aqui no News, família passa por dificuldades e faz apelo em busca de ajuda. Fala também sobre o abastecimento com etanol, que está mais vantajoso do que com a gasolina em postos de Patos de Minas. E das homenagens que o Papa vem recebendo em todo o mundo. Em Belo Horizonte, várias celebrações acontecem desde ontem, em homenagem ao Papa Francisco. Na Catedral Cristo Rei, o arcebispo metropolitano Dom Valmor lembrou da simplicidade e da humildade do Papa e agradeceu pelo trabalho realizado por ele à frente da Igreja Católica. A missa em memória ao pontífice foi celebrada na Catedral Cristo Rei. O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, destacou o legado de Francisco para a Igreja. Nosso luto está iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, fazendo-nos ver nele, Papa Francisco, um exemplo de discípulo, aquele que pregou e anunciou a alegria do Evangelho. Nós somos muito gratos, é uma lição muito importante e um compromisso que assumimos de continuar na estrada que ele dirigiu à igreja, no horizonte que ele desenhou para nós, exatamente de uma igreja em saída, misericordiosa, próxima dos pobres e dos marginalizados e em diálogo com a sociedade contemporânea. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, foi o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta da história. Ele nasceu em Buenos Aires, capital da Argentina, em 1936. Por conta da proximidade entre os países, Francisco tinha um apego especial com o Brasil. Ele tinha uma ligação muito especial com o povo brasileiro e demonstrou isso de modo muito especial em muitas circunstâncias. Por isso somos agradecidos
e reverenciamos a sua memória e nos comprometemos de continuar o seu legado com muito carinho, com muita garra e, sobretudo, com muita missionariedade, em comunhão, participação e vigorosa missão. Desde março de 2013, com a renúncia do Papa Bento XVI, o argentino esteve à frente do Vaticano. Ele escolheu o nome Francisco para remeter a um trabalho mais humilde, longe dos luxos e perto de quem precisa. Em 2021, a saúde de Francisco começou a apresentar maiores sinais de fragilidade. No ano seguinte, passou a usar mais as cadeiras de rodas e, desde 2023, foi internado por mais de uma vez por conta de uma bronquite crônica. Com o desejo de prestar as últimas homenagens a Papa Francisco I, centenas de fiéis vieram até a região norte de Belo Horizonte, na Catedral Cristo Rei, e reforçaram o legado que o Papa deixou. Uma esperança, né, de cuidar dos mais pobres, dos marginalizados. É isso que eu vou carregar dele, a simplicidade, né, tudo de bom que ele nos deixou. O Papa Francisco representa essa grande esperança no mundo tão turbulento de guerras, de violência, e nós temos então uma perda, né, uma voz que clamava diante de tanta violência e desigualdade. Então é uma perda para nós enquanto jesuítas, enquanto Companhia de Jesus, mas também para toda a igreja. Então, talvez o que nos alegra é essa ressurreição nesse Cristo, né, que nos convida também a seguir os seus passos, os seus exemplos, que o Papa Francisco também seguiu de modo muito coerente, muito incisivo nos seus gestos de simplicidade e de humildade. O preço da gasolina segue estável enquanto o do diesel reduziu nos postos na primeira quinzena de abril. É o que diz uma pesquisa da FIPE. E em meio a isso é preciso analisar se está mais vantajoso abastecer com álcool ou com a gasolina. A Petrobras reduziu os preços do óleo diesel nas refinarias em 17 centavos por litro, representando uma queda de 4,6%. Com isso, o preço passou a ser em média R$ 3,55 por litro. Este foi o segundo ajuste anual no valor do diesel nas refinarias. Em janeiro nós tivemos uma alta, em março nós tivemos uma queda e agora novamente nós tivemos uma queda. O que está acontecendo é o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Eu acredito que também a gasolina, nos próximos dias nós teremos uma queda no preço da gasolina também. A diminuição desse valor representa um respiro para um país que é movido pelas estradas. O impacto é geral, porque tudo que é transportado no Brasil praticamente é tudo via transporte rodoviário, via frete, via caminhão, então isso é uma boa notícia. Às vezes você pode achar que 10 centavos não é muito, às vezes 10 centavos individualmente falando é pouco, mas num contexto representa muito com relação do preço do frete com o preço das mercadorias. Além disso, o preço do etanol está mais compensativo que o preço da gasolina. Para aqueles que querem tirar a prova, basta fazer uma conta simples. Hoje nós estamos praticamente compensando abastecer o etanol. Você divide o preço do etanol pelo preço da gasolina, se der abaixo de 70 centavos, compensa abastecer o etanol. Hoje aqui está 71, então está na média, né? Aí vai depender do gosto de cada um, se gosta do etanol, se gosta de abastecer na gasolina. Eu falei, né, do pedido de ajuda de uma família vazante que está morando em Patos de Minas. Amanhã eu mostro esse material para você. O NTV News está terminando. Ótima noite para você. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br.